Olá! Hoje a gente vai mergulhar em dois temas que se conectam, olhando só para o material que a gente tem aqui. Primeiro, como é esse caminho bem exigente para se tornar um frade agustiniano, sabe? Seguindo Santo Agostinho. Isso. E depois, vamos acompanhar a história de Robert Francis Prevost. Segundo esses papéis, ele seguiu esse caminho e olha só, foi eleito Papa Leão XIV agora em 8 de maio de 2025. Uma figura interessante. Exato. A ideia aqui é entender essa formação religiosa e seguir os passos dele desde o começo até, como dizem as fontes, o topo da igreja. Vamos nessa. Vamos lá. Então, para ser agostiniano, tudo começa com um chamado mais interno, né? Discernimento, oração, estudar Agostinho. Não é de uma hora para outra. Não, de jeito nenhum. É um processo. E tem uma estrutura bem definida, progressiva. Começa com o aspirantado, é aquele contato inicial, sabe? O acompanhamento para ver se é isso mesmo. Ah, um primeiro contato. Isso, depois vem o postulantado. Aí a pessoa já vive na comunidade, participa da rotina, da oração. É um tempo para se conhecerem, né? O candidato conhece a ordem conhece o candidato. Entendi. E aí, depois dessa adaptação? Chega o noviciado. Esse é um ano canônico, um marco fundamental mesmo. Um ano inteiro focado nisso. Exato, foco total na vida espiritual, estudo profundo da regra agostiniana. É ali que se entende mesmo os votos. Castidade, pobreza, obediência. É quando recebem o hábito branco também, com a ajuda de um mestre de noviços. Uma imersão total, sabe? Parece intenso. E depois desse ano? O que acontece? Então, vem os votos temporários. É um compromisso por um tempo, tipo 1 a 3 anos, e pode renovar. A pessoa já se integra mais na comunidade, nos trabalhos, nos ministérios, mas continua discernindo. A ordem vai nutrindo a vocação aos poucos. Entendo. E eu vi em algumas fontes sobre um ano pastoral depois disso. É tipo um estágio. Pode ter, assim, é uma experiência mais prática, sabe? Em escolas, paróquias, serviço social, depende muito do lugar. E, bom, tudo isso leva aos votos solenes, que é o compromisso para sempre. O compromisso definitivo. Isso. Mas não para por aí não, viu? A formação continuada é para a vida toda. Sempre aprofundando a espiritualidade, estudando, fazendo retiros, tudo baseado naqueles pilares. Comunidade, oração, serviço e a busca pela verdade. Que estrutura, hein? Bem completa. Agora, vamos para a pessoa. Robert Francis Prevost nasceu em Chicago, 1955. Os documentos falam muito das raízes diversas da família. Italiana, francesa, crioula da Louisiana, espanhola. Uma mistura interessante. E formação sólida também. Matemática, teologia, doutorado em direito canônico lá em Roma. Já dá para ver que ele transitava por mundos diferentes, né? Com certeza. A jornada agustiniana dele começa para valer em 77, noviciado em St. Louis, aí votos temporários em 78, solenes em 81, e foi ordenado padre em Roma em 82. Certo. E um ponto que as fontes destacam muito, os anos que ele passou no Peru. Foi um período longo, de 85 a 86, e depois de 88 até 98. Quase uma década seguida. Nossa, bastante tempo. E o que ele fazia lá no Peru? Parece que foi importante. E foi, muito. Ele foi chanceler lá em Chulucanas, dirigiu o seminário agustiniano em Trujillo, deu aula de direito canônico, foi juiz eclesiástico, além do trabalho normal de paróquia. Uau! E tudo isso numa época, olha, complicadíssima. Regime Fujimori, a violência do Sendero Luminoso, não era fácil. Imagino. E como essa experiência peruana moldou ele, segundo o que a gente leu? Olha, os textos indicam que ele se empenhou muito em atrair vocações locais, gente do Peru mesmo, e também se posicionou na defesa dos direitos humanos. Criticava abusos do governo e a violência do Sendero. Dizem que ele ia para comunidades bem remotas, às vezes até a cavalo. Aplicando na prática aqueles pilares agostinianos que você falou, né? Serviço, busca da verdade. Exatamente. Em um contexto bem desafiador. Depois do Peru, ele começou a subir na hierarquia da ordem. Foi prior provincial em Chicago, de 99 a 2001. Nesse período, as fontes mencionam aquele caso do padre James Ray,
né? E a gestão disso já com as novas regras dos bispos americanos de 2002. Sim, os documentos citam isso. E logo depois, em 2001, ele foi eleito prior geral da Ordem Agostiniana. Liderou a ordem no mundo todo até 2013. Uma liderança global. E ele voltou para o Peru? Voltou, sim, como bispo de Chiclayo, de 2015 a 2023. Até conseguiu a cidadania peruana nesse período. Foi nomeado também para congregações importantes lá no Vaticano, do clero, dos bispos, e participava da Conferência Episcopal Peruana. Sim. Os materiais também registram que em 2022 surgiram acusações de que ele teria encoberto casos de abuso em Chiclayo. A diocese respondeu na época, disse que seguiu os procedimentos, que abriu investigações, e teve um jornalista local, Pedro Salinas, que defendeu Prevost, sugerindo que talvez fosse retaliação política ou dentro da própria igreja. Uma situação complexa realmente. E aí veio o chamado mais forte para Roma. Isso, janeiro de 2023. Prefeito do Dicastério para os Bispos. É o órgão no Vaticano que cuida da escolha dos bispos no mundo todo. Um cargo de muito peso. Entendo. Em setembro de 2023, foi criado cardeal. E agora, em fevereiro de 2025, foi promovido a cardeal-bispo, que é um título do círculo mais próximo ali do Papa em Roma. E tudo isso, segundo as fontes, culminou na eleição como Papa. Exato. Dia 8 de maio de 2025, eleito Papa Leão XIV no 4º escrutínio. As fontes até destacam os marcos. Seria o primeiro Papa norte-americano, o primeiro cidadão peruano, o primeiro agostiniano e, segundo esses registros, o 4º com ascendência africana. Quanta coisa. E o nome, Leão? Apontam uma ligação com Leão XIII e a encíclica Rerum Novarum, aquele documento super importante sobre justiça social, direitos dos trabalhadores. Então, é uma trajetória global, cheia de desafios, que, segundo os textos, levou ao papado. Bom, então, resumindo, a gente viu a estrutura detalhada da formação agostiniana, passo a passo, e acompanhou essa jornada incrível do Robert Prevost, de Chicago para o Peru, para a liderança mundial da ordem e, finalmente, como dizem os documentos, Papa Leão XIV no Vaticano. Uma vida moldada pela regra de Agostinho e por experiências bem intensas pelo mundo. Pois é, e fica talvez uma reflexão, né? O que é essa mistura de uma formação tradicional, bem rigorosa como a agostiniana, com essa experiência vasta em lugares tão diferentes e desafiadores como Peru, Roma, como lemos sobre Prevost, o que isso pode indicar sobre as qualidades, sobre o tipo de preparo que talvez seja valorizado hoje para liderar instituições com séculos de história como a Igreja Católica? Fica a pergunta. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.